aprofundar a discussão em relação à economia, né? Como a gente ministra a disciplina de diagnóstico e controle de impactos ambientais, né? Então, nós nos vimos na responsabilidade de trazer a questão ambiental, né? Trazer uma discussão em que a questão ambiental estivesse no centro, né? Então, nessa apresentação, talvez alguém que tenha perdido essa introdução vá pensar que, bom, os professores, os apresentadores estão dando uma visão muito unilateral, como tu falou no início, né? Mas, na verdade, essa é uma intenção, porque as outras informações já estão bem difundidas, né? A nossa intenção aqui é trazer, colaborar com a discussão com informações da perspectiva ambiental. E daí por isso que a gente pensou nessa linha do tempo, né? Então, situação antes, situação agora, situação depois, situação global e situação local. Porque a gente entendeu que, discutindo ao longo dos últimos dias, a gente entendeu que uma solução não somente para esse problema do coronavírus agora, mas também para problemas que poderão vir a acontecer no futuro, requer uma análise que vai desde uma situação muito anterior à situação que a gente está passando nesse momento. Então, por isso, né, essa linha do tempo e essa perspectiva global e local. Perfeito. Bom, isso é mais um slide do H1N1. Acho que a gente falou bastante, pode passar. Mas eu queria fazer um comentário que o salto entre espécies é uma coisa bem comum, e o vírus Ebola ele é reconhecido por ter sido um vírus também muito letal, é um vírus muito letal, né? E ele saltou entre espécies também, então ninguém sabe se ele saltou, ele havia estado no morcego, né? Ele vive no morcego, em populações de morcegos, e a gente não sabe dizer assim, ele saltou direto do morcego para o homem, ou saltou de fato do morcego para o homem, mas também teve um intermediário, por exemplo, que pode ter saltado do macaco e depois para o homem, né? Então isso é um outro exemplo, né, de uma contaminação de um vírus que vive numa população e depois acabou indo para outra. E esse processo, se vocês lembram talvez do colégio, de outra aula que tiveram, se chama zoonose, né? Contaminação de vírus, por exemplo, que vivem numa espécie e ela pula depois para o homem. Bom, aqui um outro exemplo, na verdade, talvez o mais emblemático que nós temos atualmente, né? Que é o HIV, né? Que foi a mesma coisa, um vírus que, a princípio, vivia nos chimpanzés e macacos africanos, macacos verdes africanos, né? E aí, por hábitos de caça e consumo desses animais, né? No início do século XX, na África, né? Esse vírus acabou passando para os humanos e depois, com a exploração da África, né, construção de rodovias, ferrovias e tudo mais, né, isso acabou se disseminando. O impacto veio bem mais tarde, né, década de 80 e 90, quando o vírus se espalhou pelo mundo inteiro e acabou matando muita gente. E durante esses 50, 60 anos, né, o vírus não tinha sido bem identificado, justamente pela capacidade de mutação, pelos diferentes tipos de efeitos que ele gerava nas pessoas. Então, o HIV também é um exemplo de vírus que inicialmente estava presente nos animais e que passou, né, mutou e passou a afetar os humanos. E aí, finalmente, vírus mais recentes, então a gente falou, né, da crise dos vírus SARS, que não chegaram no Brasil, felizmente, mas afetaram diversos locais no mundo. E a gente vê pesquisas, então, mostrando que esses vírus originalmente habitam os camelos, e aí, de novo, ou por hábitos de consumo ou convivência com camelos, ou através de algum intermediário, né, para ser algum animal que comeu um camelo, por exemplo, e depois acabou infectando o homem que consumiu esse animal, entrou em contato com ele. Ele acabou passando para as pessoas, e aí causou toda aquela crise ali, que afetou vários locais do mundo, mas acabou não chegando no Brasil. Pode dar ali.
Bom, existe muita literatura, né, sobre zoonose e transferências de vírus entre uma espécie e outra, né, especialmente esse livro aí que não tem tradução em português, ele fala bastante disso. A gente não é especialista nesse assunto, então a gente vai deixar esse livro como recomendação para quem quiser saber mais. Mas a mensagem que a gente queria passar era essa, né? A gente tem o tempo todo vírus que habitam uma espécie pulando para outras espécies, e nesses saltos, eventualmente, eles sofrem mutações também e criam versões poderosas de vírus, que foi o caso, por exemplo, da gripe suína. Eu coloquei um outro livro aqui também, que em algumas leituras acabaram me levando para ele. É um livro que foi publicado há 3 anos atrás, 2017, né? Também tem uma abordagem parecida, né? Só que aí tendo como título Pandemias, né? Então, uma jornalista investigativa, ela tenta fazer um traçamento, né, de onde surgiram diversas doenças e como elas acabaram contaminando boa parte do mundo, né? Inclusive, ela fala nesse livro sobre os mercados chineses, né, os wet markets chineses, né? Então, dando aí já pistas de que muita gente já estava sabendo que isso poderia acontecer, né? E um comentário bem interessante dessa autora tá ali, eu botei ali embaixo, né? Que também dá uma pista do que a gente quer tratar um pouco nessa apresentação, né? Que é o que aconteceria se a história real, né, das pandemias não é como os animais e seus germes estão invadindo o ambiente humano, mas o contrário, né, como os humanos estão invadindo esse ambiente animal, né? Isso talvez seja um dos cernes da nossa apresentação que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente agora. Bom, então, já puxando o gancho, né, colocado pelo Jean, como é que a gente tem evoluído ao longo dos últimos anos como humanidade, e se puder passar aí, Jean. Esse gráfico é um gráfico de crescimento populacional com a projeção. Então, hoje a gente está aí entre 7 e 8 bilhões de pessoas no mundo. Projeções são que até antes de 2100 a gente consiga chegar nos 10 bilhões de pessoas, né? Seria, então, a projeção que seria mais ou menos o linear, né? Quando a gente termina essa curva logística, e seria a constante de população do mundo. Ok. Esse crescimento que a gente tem tido aí nos últimos anos, então, de 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas para quase 8 bilhões, que é o que a gente tem hoje, exige mais alimento. Para fazer mais alimento, né, a gente tem que expandir fronteiras agrícolas, e especialmente em questão de consumo de carne, né, a gente tem que cada vez ter mais produção de carne. Depois tem essas imagenzinhas aí, né, grandes populações, então, de bovinos, suínos, etc., né, mercados que vendem essas carnes, e inevitavelmente isso vai nos conduzir para um caminho também de destruição de habitats selvagens, para a gente substituir, então, essas regiões para poder fazer, né, tanto a nossa agricultura quanto a nossa pecuária, causando mais pressão sobre os ecossistemas. Pode dar. Uhum. Além disso, o que a gente tem notado, né, esses duas figuras aí, o que acontece é o seguinte: eu pesquisei como é que era a mobilidade urbana e das pessoas no século XIV, na época da peste negra, e como é hoje em dia. E antigamente a gente andava de carruagem e caravela, né, para ir longe. Hoje a gente facilmente se transporta de um lugar para o outro, então transporte de carga, né, caminhão, navio, etc. Mas transporte de pessoas, né, por ônibus. E aí eu circulei ali o avião, porque de certa forma o avião globaliza a gente muito fácil, né? Muito fácil viajar de um lado para o outro. Cerca de 16, 18 horas a gente pode estar na Europa, se a gente pegar um avião agora.
Então, esse transporte de pessoas também foi algo que mudou muito, né, nos últimos tempos. A gente tem população crescendo. Não só de pessoas, mas mercadorias também, né? Com certeza. A distribuição ao longo do globo de mercadorias é cada vez mais acelerada, né, e possível. Então, a gente consome alimentos que vêm de todos os cantos do mundo, assim como alimentos produzidos aqui são consumidos em todos os cantos do mundo. Quer passar? Passado já. Tá. Então, aí me chamou muita atenção, porque nessas últimas semanas aqui eu tenho recebido várias vezes no WhatsApp que o Bill Gates era um profeta. Porque ele tinha previsto em 2015, uma coisa assim, que ia acontecer uma grande pandemia. E aí, lendo sobre o assunto, né, e mostrando isso que a gente mostrou até agora, eu fiquei pensando assim, nossa, mas essa previsão não é tão difícil de fazer, né? Tu não precisa ter inventado o Microsoft ou algo assim para te fazer a previsão que uma nova pandemia estava a caminho, né? A gente tem população crescendo, pressão sobre habitats, zoonoses novos surgindo o tempo todo. Então, o comentário que eu queria fazer é que a gente não precisa ser nenhum gênio para perceber que uma pandemia e novas epidemias estavam a caminho. Só um comentário também é que não foi só o Bill Gates, né, que falou isso. Na verdade, o Bill Gates, eu acho que foi um dos últimos a falar isso antes dessa pandemia, porque tem muitos artigos já que há mais de 10, 15 anos relatam a questão de que uma pandemia é uma coisa inevitável, né, e que provavelmente tivesse origem em uma zoonose, né. Então, o ambiente acadêmico, assim, agora que a gente teve mais contato com essa área, né, ficou bem evidente que muitos pesquisadores já vêm fazendo esse alerta há um bom tempo, né. E não só pesquisadores, né, a gente botou uma brincadeira aqui, né, de uma fake news que rolou aí pelo WhatsApp, que o Simpsons também tinha previsto o coronavírus, né. Na verdade, que o Simpsons tinha previsto o coronavírus é uma fake news. Na verdade, ele nunca previu o coronavírus, mas, na verdade, tem um episódio lá que ele fala sobre a gripe de Osaka, né? E aí o pessoal fez essa relação com o coronavírus. Mas, enfim, a mensagem é que existiam indícios, né, claros de que isso aconteceria em algum momento. Bom, nessa linha, o que a gente tem visto também são crescentes estudos, né, e reportagens fazendo sugestões do tipo essa aí que vocês estão vendo, que é a ponta do iceberg seria o Covid-19, né, mas na verdade nosso avanço, né, sobre a natureza selvagem, digamos assim, e principalmente destruição de habitats e outros hábitos que a gente vai comentar, tem aumentado muito a probabilidade de ter novas epidemias, pandemias, etc. E possivelmente a que a gente está passando agora possa ser mais uma de várias, né? Talvez a primeira de várias. Então, a primeira não, já tem de outras, né? Mais uma de várias. E aí a China aparece como um ponto crítico, né? E por que a China aparece como um ponto crítico? E por que a chance, né, de ter aparecido uma doença na China era maior e, de fato, aconteceu lá primeiro, né? Bom, primeiro que a população da China cresceu muito, né, nos últimos tempos. Então, eles têm aí 1 bilhão e tantos de habitantes. É muita gente, né, vivendo no território. Então, só por isso, né, só por ter mais pessoas, a probabilidade de aparecer uma doença lá é maior já. Se tu puder passagem. Além disso, na China, essa altura todo mundo deve ter falar, já eles têm um hábito que para nós é peculiar, né, talvez, que é gostar muito de comer carne fresca. Então eles têm aqueles mercados vivos
em que eles literalmente capturam os animais, às vezes animais selvagens, né, um macaco, por exemplo, né, e deixam ele preso numa gaiola lá, e a pessoa pode chegar lá e pode falar assim, eu quero comprar esse macaco, e ele é morto na hora, né, e preparado na hora e entregue para as pessoas. Então, eles têm esse apetite por carne quente, digamos assim, né, que aumenta mais ainda, né, o risco de ocorrer, por exemplo, essa transmissão que a gente comentou antes. Isso, e bom, que foi bastante relatado também, uma questão desses mercados vivos, né, é que como o animal é morto, na verdade existe uma diversidade grande de animais disponível para compra no mercado, como os animais são abatidos na hora, né, existe um contato muito grande entre fluidos de diferentes animais, né? Então, por exemplo, alguém está abatendo um morcego, sei lá, alguma coisa assim, como o morcego foi o que foi mais relatado, junto com o pangolim, né? Alguém está abatendo um animal, o sangue desse animal está escorrendo e caindo sobre outro animal que, de repente, está se alimentando desse sangue, e secreções e tudo mais. Então, o contato ali entre diferentes espécies, ele é acelerado, né? Então, a densidade ali de espécies é muito grande e a exposição dessas espécies também é muito grande nesses mercados. Passou aí? Deu uma travadinha. Beleza. Alô? Oi, o meu deu uma travadinha, mas agora eu vou. Bom, e aí, pessoal, o que a gente tem é o seguinte, uma notícia como essa aí, que nos afetou muito aqui no Brasil, né, que foi muitos porcos sacrificados na China, porque uma gripe de origem africana contaminou os porcos na China, e esse porco não podia mais ser consumido, né, então a China começou a sacrificar, né, muitos porcos. Com a falta da carne, então eles tiveram que importar carne do Brasil, que aumentou o preço da carne aqui no Brasil, né? Então, de fato, essas transmissões de doenças estão acontecendo, né? E essa doença que afetou a gente diretamente, isso foi muito recente. Será que isso não é um prelúdio, né, do que de fato ia acontecer quando a gente está falando de uma pandemia, de um vírus que afeta os homens, né, a humanidade depois? Então, o que a gente vê, na verdade, é que na ocorrência dessa peste do porco, talvez fosse só um vírus, assim, tipo, daqui a pouco está chegando na humanidade, né? E foi o que aconteceu, né? Assim, na China, então, por esses hábitos e talvez pela grande população, acabou que a próxima pandemia, né, que estava sendo prevista aí, acabou acontecendo e tendo origem na China, lá em Wuhan, né, que a gente já sabe. E o que a gente tem visto de evidência científica é que existe uma sugestão muito forte que o animal que deu origem, então, a esse salto, né, do vírus que chegou até o homem foi um animal chamado pangolim. Então, vocês estão vendo aí a fotinho dele, né? Isso não está confirmado ainda, mas as evidências são fortes, porque o pessoal testa o pangolim e descobre que ele tem todos os anticorpos, né, contra o coronavírus. Então, isso sugere que o pangolim é um animal que vive, né, infectado pelo coronavírus, por isso ele tem os anticorpos, e daí o salto deu-se, né, do pangolim para o homem, e o pangolim é um animal que é consumido naqueles mercados vivos lá da China. Só um comentário, é um animal que está na lista de extinção, né? Então, similar a outros animais que nós temos por aqui, que também eventualmente são consumidos. Perfeito. Bom,
Então, essa foto é só para finalizar, então, nossa discussão sobre o mundo antes, né? De novo, né, não precisava talvez ser nenhum gênio da Microsoft para fazer uma previsão que de fato a gente estava à beira de acontecer uma epidemia, por causa das nossas pressões sobre os ecossistemas. Pode dar ali. Vamos falar do Brasil um pouquinho agora, né? Situação do Brasil, então, antes do coronavírus. E aí a primeira mensagem que a gente vai trazer para vocês, né, é justamente essa, assim, pressão sobre ecossistemas. Ano passado a gente bateu o recorde de desmatamento na região amazônica. Então, é inegável que a gente está fazendo isso aqui também, né? Então, cenas como essas têm aumentado, e aí a gente vê esse tipo de notícia, não é de agora, esse tipo de notícia, tá? Mas a mensagem que a gente quer passar é que, conforme acontecem desmatamentos, a gente pressiona, então, o ecossistema a diminuir um habitat e aumenta também o contato do homem com outros animais, e aí a gente vê coisas como aumento de incidência de febre amarela. Então, assim, acontece, né? A gente está fazendo pressão sobre o ecossistema. E isso é muito fácil de observar quando a gente pensa também nas nossas principais epidemias recentes, por exemplo, de transmissão de dengue por causa do mosquito. Então, de novo, né, a gente faz pressão sobre locais onde vive um mosquito, e o mosquito resolveu, então eu vou sair daqui desse lugar, esse banhado que eu morava, por exemplo, e eu vou ir morar na cidade, onde tem locais que tem água parada e etc. E trazem, então, essa doença para perto do ser humano, né? E hoje a gente convive todo ano, né? E vê na televisão o tempo todo para a gente cuidar da proliferação do Aedes aegypti, que é um problema muito sério, né? E especialmente em locais que a gente tem falta de saneamento. E aí, mais recentemente, não estamos mais preocupados só com a dengue, mas agora a gente está preocupado com zika, com chikungunya, etc. Então, se a gente for pensar de uma forma perspectiva, o número de doenças e o problema só está crescendo. A gente está falando em doenças, né, causadas por vírus aqui no Brasil também. E aí essa informação aí é interessante, é do ano passado, tá? E eu demarquei que 35% das cidades no Brasil relataram algum problema de doença relacionada com falta de saneamento. Isso pode ser doenças diversas, né, por bactérias, etc., mas também essas doenças relacionadas a vírus, proliferação de mosquitos e etc. Bom, acho só importante falar, então, que fica bem claro, analisando essas informações, que a falta de saneamento é um dos cernes da questão de proliferação de doenças no Brasil. Então, isso demonstra um pouco a importância da perspectiva ambiental na solução de problemas relacionados à proliferação de doenças e também de pandemias, né, como a gente está vivendo agora. E aí, só para complementar, né, tem coisas que carecem de mais estudos, coisas que a gente nem imagina, né? Por exemplo, algumas pessoas relataram que teve muito aumento de casos de febre amarela em locais onde deu os desastres do rompimento de Fundão, por exemplo, conhecido aí como desastre de Mariana, mas que foi, na verdade, a barragem de registro da Samarco, afetou uma grande área do Rio Doce e aparentemente teve um grande número de relatos de febre amarela depois, né? A gente não achou um paper explicando isso, mas isso liga um sinal de alerta, assim, quem sabe a gente deveria se preocupar mais com isso, né? Ou outras coisas que a gente não fala muito, por exemplo, a gente viu notícias de indígenas, populações indígenas cada vez mais doentes, né, e afetadas aí, eles não têm o mesmo sistema imunológico de quem tem uma descendência mais europeia, então afetados aí por problemas relacionados a vírus, né, justamente pelo contato com pessoas que têm essas doenças. E finalmente, um ponto que era inevitável a gente deixar de tocar, né, que zoonoses, né, então transferência da doença de um animal para o homem, isso tem tudo a ver com o hábito de consumo de carne também. Então, nesse gráfico aí,
é da BBC, ele mostra nos países que mais consomem carne, a gente até não é o mais escuro ali, mas a gente está no mesmo nível da China, por exemplo, em termos de consumo de carne per capita. E ainda por cima, pode dar, Ligia? Não, eu tenho uma pergunta agora, Fernando, mas eu ia dizer, Claro. tudo bem, aqui no Brasil a gente só come carne de boi, né? Ou no máximo um frango, Um frango, um porquinho, né? um porquinho, né? Mas o fato é que essa notícia aí ano passado, Rio Grande do Sul, né? Então, homens são presos por caçar tatu e capivara, né? Então, a gente tem, sim, né? Assim, não estou entrando no mérito do consumo do carne de boi, porco, ovelha, frango, né? Mas, numa primeira instância, a gente tem, sim, questões que tem muitas pessoas que caçam ilegalmente, né, animais selvagens para comer. Só esse é um problema. E aí, notícia, né, 2016 também, homem é preso por caçar tatu, paca, cutiá, etc. Agora, assim, pense num tatu, né? E aí pense no pangolim, que é aquele animal na China, né? O tatu é praticamente o primo do pangolim. Né? Então, o fato é que a gente também está se expondo talvez ao mesmo risco aqui. Né? Eu não sei se alguém testou o tatu para o coronavírus, enfim, mas o fato é que pode existir um outro vírus no tatu também que possa ser tão letal, né? E talvez seja só uma questão de probabilidade, né? Lá talvez tem muito mais gente comendo pangolim, então a chance de salto e a doença acontecer do que gente caçando e comendo tatu aqui, mas existe gente caçando e comendo tatu. Aí mais notícias, né? Então trazendo mais ainda a fundo essa questão de questões ambientais. Então a gente tem outros problemas ambientais, por exemplo, desmatamento, seca e etc. E isso leva pessoas a situações extremas. Quando está numa situação extrema, né? Estou com fome, estou passando fome, preciso caçar. E aí a gente tem o desencadeamento. Então aqui um problema ambiental que é a seca, que é o desmatamento, etc. Ele pressiona a pessoa, a necessidade de sobrevivência, e daí a pessoa vai lá e tem que invadir de repente um ambiente selvagem e caçar o tatu para comer. Né? Como é que vai condenar essa pessoa? Só que, de novo, de repente, se o primeiro problema tivesse sido evitado, esse segundo não estaria acontecendo. Que é isso aí, né? Que é esse próximo slide. Né? Então, pessoas estão matando, não é o tatu, mas é um outro roedor, por exemplo, para conseguir sobreviver. Rato rabudo. Então, se a gente olhar o Brasil versus China, né? Claro que a gente pode dizer assim, o hábito alimentar é diferente, a população do Brasil é muito melhor, né? Quase 1 bilhão e tanto versus 200 milhões aqui no Brasil. O clima é diferente, né? Brasil e China, e os ecossistemas eles são diferentes. Eu não tenho pangolim aqui, por exemplo. Né? Isso sobre uma ótica das diferenças. Agora, vamos pensar... Pode passar. Vamos pensar só no Brasil, né? Pressões ambientais. O que a gente tem de fato é muito desmatamento, a gente tem batido recorde e bastante pressão sobre hábitats. A gente tem nossas doenças tropicais causadas por vírus, né? E transmitidas pelos mosquitos, mas a gente também tem outros animais que vivem nos nossos ecossistemas que são sabidamente hospedeiros de diferentes tipos de vírus. Macaco, tatu, né? Que a gente comentou aqui, e outros. E, além disso, a gente tem condições de saneamento muito precárias. E essas condições de saneamento precárias, como a gente já comentou, elas também estão intimamente relacionadas aos adoecimentos e propagação de doenças. Mesma coisa que a gente fala em poluição de mananciais e falta de segurança hídrica, né? Então, a gente falou ali das secas, mas mesma coisa, o manancial poluído, ele pode acabar pressionando uma população aí em outro lugar, porque ela não pode consumir aquela área. E, finalmente, a questão do consumo da carne, né? Que é elevado no Brasil também, e isso simplesmente nos coloca numa questão de mais probabilidade de ter problema. Só para fazer talvez uma retomada dessa primeira parte, né? Então, a gente tem uma condição em que nós, já relatado por diversos órgãos, né? A gente está perdendo biodiversidade, a gente está destruindo habitats, né? E tudo isso está levando, né, a
talvez um adensamento de populações em áreas menores, está levando a uma interação maior entre populações, está levando a uma transferência maior de vírus entre espécies, o que aumenta a probabilidade de mutação e aumenta a probabilidade de algum desses vírus infectar humanos, né? Isso é bastante prejudicial. Então, é bem possível estabelecer essa relação direta, né, das questões ambientais, né, com o surgimento e a proliferação desse vírus. E a gente não chegou aqui a atacar diretamente isso, né, nessa primeira parte, mas uma questão que está certamente em debate é a questão do aquecimento global, né? Então, o aquecimento global também tem uma relação com essa questão das zoonoses, porque com o aquecimento global a gente tem mudança do clima em determinados locais do planeta e pode acelerar processos de migração de espécies, né? Pode aumentar a interação entre as espécies e, consequentemente, aumentar a probabilidade de uma pandemia acontecer. A gente pontuou várias questões que estão intimamente relacionadas, mas talvez a grande questão que está por trás de tudo isso tenha também o aquecimento global como causa, né? Causa geral dessas zoonoses, né? Bom, então, pensando um pouquinho, né, como o Bill Gates, né, talvez não seja tão difícil, né, vocês podem gravar esse vídeo agora, de repente vocês podem, quando surgiu uma epidemia com origem no Brasil, e falar que eu era o profeta ou algo assim, né, porque a gente está relacionando esses pontos, né. Assim, professores da URGS profetizaram em 2020 que ia surgir uma epidemia no Brasil. Mas o fato é que, né, existe essa probabilidade. Então, só para a gente fechar essa parte 1, né, pontos para levar para casa, digamos assim. Está todo mundo em casa agora, então para anotar em casa ou algo assim. Que essas epidemias e pandemias, como a do coronavírus, têm forte relação com questões ambientais. Talvez o cerne delas, né, seja questões ambientais. Embora o Brasil não seja igual à China nos hábitos de consumo, população, etc., a gente tem sim os nossos problemas e os nossos hábitos, né, que levam a questões de risco, né, ao surgimento desse tipo de doença. E especialmente, né, um dos pontos que a gente tocou, né, é o relacionado, por exemplo, à pressão de habitats, mas também o consumo, né, de carne e etc. Passando. Agora a gente vai entrar então na parte 2, que é o agora. E vamos começar pelo mundo agora. Esse mapa aí, né, é o mapa dessa versão do coronavírus no site do Google. Então foi das 8h30 da manhã, mais ou menos 2 horas atrás, né? A gente vê aí que a gente tem Espanha, Itália, França, né, com muitas pessoas, muitos casos, e agora os Estados Unidos subindo rapidamente. O Brasil ainda está um pouquinho atrás, a gente espera que as nossas medidas não façam a gente subir, né? Mas vamos lá, subir tão rápido. E quando a gente fala, então, mundo sendo afetado pelo coronavírus, a gente vai sair um pouquinho agora das pressões sobre os habitats e a gente vai falar um pouquinho dos impactos da parada, impactos ambientais das paradas, né? E o primeiro a ser relatado foi o impacto ambiental de diminuição de dióxido de nitrogênio na atmosfera da China. E aí são figuras que a NASA tem um satélite, né, que consegue captar, estimar concentrações de dióxido de nitrogênio na atmosfera. E nessa figura a gente pode ver, por exemplo, em Wuhan, que era o epicentro da epidemia na China, como a gente teve uma diminuição enorme nessas concentrações de dióxido de nitrogênio lá nesse local. Então o dióxido de nitrogênio é um dos gases poluentes que a gente emite e ele tem um efeito no organismo humano que é causar microinflamações nos nossos alvéolos pulmonares. Quando isso acontece, então a gente fica mais sujeito
a ter problemas pulmonares, a ser infectados por outras doenças, e também a própria inflamação dos alvéolos é problemática, né? Podendo levar aí a casos mais sérios. Isso, inclusive, levou um pesquisador a calcular quantas vidas foram salvas, entre aspas, né, pela redução da poluição durante a crise do Covid-19. E essa estimativa, ela chegou à conclusão que num cenário de diminuição, então, da poluição, que foi o que aconteceu, então, baseado em dados, né, ele conseguiu estimar quais foram as concentrações antes e depois da ocorrência do coronavírus e do lockdown das pessoas, né, e fábricas deixaram de funcionar e carros pararam de circular, com exceção de Pequim, tá? Pequim foi um local que não teve uma diminuição muito grande da poluição do ar, mas pode passar, Ed. O resultado final que esse pesquisador chegou foi que no dia que ele publicou o trabalho, o número de vidas salvas pela não poluição do ar, né, pela diminuição da poluição do ar, foi 20 vezes maior do que o número de pessoas que morreram pelo coronavírus na China até aquela data, que era mais ou menos 3 mil e poucas pessoas. Então, o que ele quis fazer aqui foi um alerta, né? Ele até escreveu, né? Se puder passar aí, ele escreveu no estudo dele, né? Olha, pessoal, eu não quero dizer que coronavírus é bom, né? Que vírus é bom porque salva a vida das pessoas, né? Obviamente ele é horrível e pode ter outros impactos muito maiores, né? Depois, mas o que ele quis dizer é um alerta que, poxa, vamos olhar também para a poluição, né? Porque a poluição também mata muitas pessoas. E a gente idealmente não deveria precisar de uma pandemia para deixar de poluir, né, e para controlar a poluição do ar. Aí a NASA fez a mesma coisa para a Itália, então a gente tem relatos na Itália também. Grande diminuição da poluição do ar, principalmente NO2, né, o dióxido de nitrogênio que é emitido com o satélite. Pode dar, Lívia. Então, vocês podem encontrar nesses links aí, nesses vídeos, né, figuras que mostram a sequência de imagens de satélite antes e depois do coronavírus e grande diminuição, então, da poluição do ar. Então, a mensagem que fica, né, é a mesma da pesquisa anterior. Idealmente, a gente deveria conseguir isso sem uma pandemia, né, o que seria muito benéfico, principalmente em termos de saúde e qualidade de vida. Bom, outras coisas interessantes, por exemplo, Veneza, né? Veneza diminuiu a circulação de barcos, isso diminuiu o revolvimento de sedimentos nos canais e a água ficou clara nessas regiões. Então, não necessariamente a qualidade da água ficou melhor, mas simplesmente a turbidez diminuiu. E outra curiosidade, né, em relação ao coronavírus é que a gente diminuiu muito o número de voos. Assim, as companhias aéreas estão viajando muito menos, tem muito menos voos. E o dado que o avião coleta quando ele está no ar, ele coleta informação de velocidade do vento, temperatura, etc. Isso é utilizado nos modelos meteorológicos de previsão do tempo para fazer a previsão do tempo. Então agora a gente tem globalmente uma diminuição da qualidade das nossas previsões do tempo porque a gente tem menos voos no ar. E curiosamente isso acontece numa semana em que domingo a gente viu a previsão que ia chover no Rio Grande do Sul toda semana e só deu uma chuva, né, pequena, não muito grande aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, por exemplo. Então, né, a qualidade da previsão meteorológica tem diminuído por causa do coronavírus, porque a gente não tem mais esse dado aí dos aviões. Isso é uma curiosidade, obviamente. Bom, também a gente viu a questão da poluição atmosférica na China e Europa, né? Um aumento significativo da qualidade do ar, questão também na Itália da água. E aí surge uma pergunta, né? Será que essas
mudanças positivas em termos ambientais, elas vão permanecer, né? Ou elas são alguma coisa que vai acontecer durante um período, enquanto a gente estiver de quarentena, enquanto estiver afastado, e depois isso vai voltar. E a questão é que nós já tivemos um ambiente similar a esse, não por causa de uma pandemia, mas por causa de crises no mercado que ocorreram, né? Então, lá em 2008, quando teve a crise global, né? A partir de 2009, o governo chinês investiu um monte em desenvolvimento novamente, o que fez com que depois de alguns anos, 2012, 2013, ocorresse uma grande poluição atmosférica, né? Então os níveis de poluição atmosférica chegaram ao teto, né? Eles chamaram de air apocalypse, mostrando que devido a uma quebra econômica, né? A tendência é que os governos acabem investindo muito em retomada econômica, e aí a questão ambiental fique de lado. Então, mais ou menos, novamente, talvez um prenúncio do que pode acontecer, né? Então, o que os pesquisadores estão falando, relatando, é que muito provavelmente essas mudanças positivas, perspectiva ambiental, elas são passageiras, né? E logo que essa pandemia venha a passar, o cerne da questão vai ser retomada econômica e muito provavelmente isso vai penalizar o meio ambiente, né? Outras questões ambientais, né? Também isso aqui está sendo bem relatado, que houve um aumento enorme em termos de geração de resíduos sólidos devido à quarentena, né? Então tem muito resíduo sendo gerado, principalmente resíduos hospitalares, né? Que acabam exibindo o risco de contágio de outras pessoas. Então tem se focado bastante nisso para evitar a proliferação do vírus a partir dos resíduos sólidos, né? Então, outro impacto negativo, né, do vírus e da quarentena que está relacionado a ela. Bom, então, de novo, né, talvez a gente possa repensar que tipo de relação a gente pode começar a montar agora, né, pensando no nosso futuro, né? Essa foi a ideia, de a gente pensar um pouquinho, né? Mas vamos focar no Brasil agora. E o que está acontecendo no Brasil desse momento? Então, isso aqui era 8h30 da manhã, 327 mortes relatadas aí no portal do Google, e mais de 8 mil casos confirmados. E aí no Brasil também, né, relatos de melhoria de qualidade do ar. Então, pesquisadores da UFPR de Curitiba, pessoas que eu conheço, né, pegaram os dados de qualidade do ar de Curitiba e eles mostraram, né, obviamente não é um artigo publicado, algo assim, que não dá tão rápido fazer a publicação do artigo, mas eles colocaram online os boletins e as análises que eles fizeram. Então a qualidade do ar em Curitiba tem melhorado aí depois, né, da quarentena lá. Então durante a quarentena agora a qualidade do ar está melhor nas ruas. Isso leva a gente a pensar assim, nossa, Porto Alegre também, né, deve estar melhorando, e a verdade é que a gente não sabe dizer, porque desde abril de 2018, então mais ou menos 2 anos, a gente não tem mais estações de monitoramento de qualidade do ar em Porto Alegre. Então é isso que diz essa notícia, né? A gente tinha monitoramento do estado, a gente tinha monitoramento municipal, mas o fato é que eles não estão operantes. Então a gente não sabe dizer, né? Aquele gráfico legal de Curitiba, a gente infelizmente não sabe reproduzir ele aqui para Porto Alegre agora. Outra coisa que
eu particularmente pensei, e o Jean também, né, que a gente foi buscar é assim, ok, claramente coronavírus e meio ambiente é uma coisa entrelaçada, né? Então o Ministério do Meio Ambiente agora deve estar tomando várias medidas, né, relacionadas à prevenção do coronavírus e perspectivas futuras, né, pós-coronavírus, etc. E aí a gente pesquisou o Ministério do Meio Ambiente e coronavírus na internet, esperando assim achar milhares de notícias, né? E daí, com exceção de algumas coisas de Twitter, assim, e brigas, né, políticas, eu só achei essa notícia aí que o Ministério do Meio Ambiente mandou fechar os parques nacionais para o pessoal não visitar. E talvez essa pouca participação do Ministério do Meio Ambiente esteja causando outros reflexos, se tu puder passagem. Uhum. Essa próxima notícia é de hoje de manhã, né? Populações, por exemplo, indígenas estão se sentindo completamente vulneráveis e sem apoio, então eles mesmos estão tomando as medidas. Eles estão lá, então, fechando, né, estradas e acessos, correndo fora garimpeiros da região, falar assim, não, a gente quer ser protegido do coronavírus, né? Sai da minha aldeia. Ainda mais que eles são um grupo vulnerável, né? Sim, sim, com certeza. E aí eu queria retomar ainda o Brasil agora, daí vocês vão dizer assim, tá, mas essa notícia é 2015, né, que as pessoas do Piauí estão comendo rato rabudo por causa da seca, mas eu queria fazer um comentário que agora, no Rio Grande do Sul, a gente está passando por uma grande estiagem. Você pode passar aí? Então, agora, nesse exato momento, né, a gente tem os nossos rios em condições baixíssimas, a gente tem falta d'água em alguns locais, né. Então, se a seca lá no Piauí obrigou alguém a comer o rato rabudo, talvez agora no Rio Grande do Sul alguém esteja sendo obrigado a caçar o tatu, por exemplo, né, para poder comer, ou vai ser obrigado porque vai perder a sua safra ou algo assim, em função dessa estiagem que a gente está passando agora. Bom, e aí a outra questão da atualidade do Brasil, né, é o seguinte, vocês buscam Google, tá? Prevenção coronavírus. Vai achar milhares de folders como esse aí que vocês estão vendo. E o folder vai ter como primeiro item lave as mãos. Lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos. Então, já pode passar. A coisa mais importante, né, no combate, né, na prevenção, né, contra as contaminações é lave as mãos. Na outra ponta, por a passagem, a gente está vendo aí, então, esse tipo de notícia aqui, né? Falta d'água em vários locais. Então, de novo, a questão do saneamento e da segurança hídrica, né? Então, pessoas dos mais diversos locais, aí são notícias de São Paulo, mas o Jean vai passando aí, a gente vai ver São Paulo, São Paulo, São Paulo, mas também vai ter Rio de Janeiro agora, né? E Porto Alegre, né? Inclusive Porto Alegre, então a gente tem locais com falta d'água durante agora a pandemia. Então, como é que o pessoal vai fazer? Talvez a medida mais básica que é lavar as mãos se não tem água, né, saindo da torneira na casa dela. E aí essa notícia em especial, a gente descobriu que existe um grupo de pesquisa na Unicinos que faz pesquisas relacionadas a saneamento, acesso à água, etc., e eles contabilizaram em toda a região metropolitana aqui de Porto Alegre 275 mil pessoas sem acesso à água tratada, que é um insumo básico, então, para a gente poder fazer a medida de prevenção mais básica, né? E também 9 mil pessoas que não têm acesso a um banheiro exclusivo no seu domicílio, então é um banheiro comunitário ou algo assim, e muita gente não tem banheiro, então talvez isso choque algumas pessoas que estão escutando isso agora, né? Mas para quem trabalha com saneamento, meio ambiente, sabe que existem muitas pessoas no Brasil, né, e no Rio Grande do Sul que não tem banheiro, simplesmente não tem banheiro. Bom, e essa notícia se torna ainda mais preocupante ao passo que algumas coisas como essas aqui surgem, né? Pesquisadores da Federal de Minas Gerais alertam para efeitos de presença do novo coronavírus no esgoto, né? Então, os caras estão mostrando que o vírus ele permanece 11 dias em amostras de fezes, além do momento em que eles desaparecem
do trato respiratório, ou seja, teoricamente o vírus teria uma permanência maior, né, podendo afetar o esgoto. Então, se a gente não tem tratamento de esgoto, a gente não tem tratamento de água, né, então a gente pode estar gerando processo de infecção da população a partir da água, né. E, inclusive, esses pesquisadores, né, estão sugerindo que dos mecanismos para identificar a presença da doença em determinadas populações seria, ao invés de testar, ou complementarmente a testar todas as pessoas, né, poderia ser investigar, né, a presença do vírus no esgoto da população. Então, se o vírus está presente lá, e o vírus tem uma persistência grande no esgoto, então poderia indicar que existe a contaminação. Bom, isto. Então, né, a situação do Brasil agora talvez não seja exatamente animadora, né? E por isso, talvez a gente não tenha uma previsão muito difícil de fazer que a gente tem grande chance de ter vários problemas. Então, pontos relevantes. A gente vai encerrar a parte 2 aqui agora, né? Então, conclusões, digamos assim, né? Que a gente queria destacar sobre essa parte 2, né? Que essa parada na economia, ela mostrou pra gente que é possível, né, diminuir muito a poluição do ar, especialmente diminuindo emissões e tudo mais, controle de emissões. Mas a gente idealmente deveria conseguir esse benefício sem a necessidade de ter uma pandemia, um lockdown, etc. Em relação ao Ministério do Meio Ambiente, o que a gente percebeu é que a gente não tem muitas manifestações, isso chocou a gente um pouquinho, porque a gente esperava talvez ele mais ativo nesse processo. E finalmente, em relação à água tratada e saneamento, isso demonstra agora ser um grande problema para nós aqui, pois não permite cumprir as medidas mais básicas de prevenção do coronavírus, né? Que é lavar as mãos. Né? Então, talvez um problema ambiental que é relacionado com saneamento, falta de setor de saneamento e segurança hídrica seja um dos grandes problemas relacionados à propagação da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. E a gente vai entrar agora no mundo agora. Desculpa, no mundo depois, né, terminando o mundo agora, essa parte 2. Vamos entrar no mundo depois. Então, agora a gente vai iniciar um pouco de um exercício de futurologia, tá? Tentando passar para vocês o que a gente imagina que pode acontecer, alguns receios e tudo mais. Então, obviamente, vocês não podem esperar que a gente vai colocando dados e notícias do futuro, porque a gente não... Então, a gente vai utilizar a informação do passado, né, para fazer esse nosso exercício de projeção. E o primeiro gráfico que eu queria trazer aqui é o gráfico que está no cerne de muitos debates, que é essa questão do controle da doença, né? Então, esse é o gráfico que mostra, assim, na medida que a gente toma medidas de diminuição da curva de contaminação do coronavírus, né? Ficar em casa, lockdown, quarentena e tudo mais, né? A gente também está diminuindo a nossa economia. Então, a severidade da recessão, ela fica maior, né? Então, quanto mais a gente toma essas medidas, pior é o problema econômico, segundo esse gráfico aí. Só um comentário aqui, né? Esse é um modelo, na verdade, é uma perspectiva, né? Existem outros modelos, outras perspectivas. Inclusive, esse artigo que foi submetido agora, recentemente, justamente para tentar ajudar, também tentar ajudar, né, a melhorar a gestão da pandemia, e tem uma conclusão um pouco diferente, baseado nos dados da gripe de 1918, né? Então, esse artigo analisou diversas cidades dos Estados Unidos, né,
como elas se comportaram durante a pandemia de 1918, de gripe, e quais foram os resultados na economia, né, dessas medidas tomadas. Então, esse gráfico ali ele mostra o que aconteceu em relação à mortalidade e a mudança dos empregos, né, em cada uma das cidades. E o que o gráfico mostra é que, em geral, as cidades que adotaram medidas de intervenção não farmacêuticas, né, ou seja, alguma coisa parecido com isolamento social, uma quarentena, né, elas tiveram menor mortalidade e conseguiram manter, ou algumas até aumentar, a empregabilidade no município. Ou seja, a conclusão deles é que não necessariamente essa intervenção, né, de lockdown, de quarentena, de isolamento social, vai causar a depressão econômica. O que causa, de fato, a depressão econômica é a própria pandemia, né? E o que eles estão mostrando com esses dados é justamente isso, que no caso de 1918, as intervenções não farmacêuticas, né, foram as que geraram melhores resultados, inclusive para a economia. Não só para a pandemia, mas também para a economia. Então, são diferentes perspectivas. Obviamente, existem muitas diferenças do mundo de 1918 para o mundo de 2020. Existem muitas diferenças entre Estados Unidos e outros países. Existem muitas diferenças entre a gripe de 1918 e o nosso coronavírus de hoje, né? Então, mas guardadas essas diferenças, ainda é possível tirar algumas conclusões a partir desse artigo, né? Bom, mas o fato é que a visão predominante global, talvez traduzida aí pelo Trump nos Estados Unidos, né, é que a gente tem que retomar, né, a economia o quanto antes, né, porque quanto mais tempo parado, pior é o coronavírus. Então, pior é o impacto na economia, desculpa, né? Então a gente vê essa série de notícias, né? Vamos afrouxar o quanto antes as restrições, vamos retomar a economia, não vamos parar o país e etc. Pode passar, gente. Mesmo com opiniões, né, contrárias de especialistas, né? Por exemplo, o nosso profeta, que a gente está brincando na apresentação, né? Que isso pode ser muito catastrófico, né? A gente tem visto sim bastante pressão, né, para retomada econômica enquanto antes. Então isso no mundo e aí no Brasil, né? No Brasil, pode passar aí. A verdade é que a gente tem visto mais ou menos a mesma coisa, né? Eu fiquei praticamente surpreso que quando o forte do coronavírus, né, as medidas nem tinham chegado aqui ainda na gente. A primeira coisa que aconteceu foi um recálculo do PIB, né? Então, assim, uma preocupação econômica muito grande, né, antes de várias preocupações da saúde. E a gente viu semana passada várias pessoas, né, e líderes pedindo, por exemplo, reabertura do comércio, retomada da economia, né, preocupação com empregos, governadores anunciando, né, aberturas graduais, prefeituras também, inclusive guerras políticas recentes aí, de quem pode mandar, quem não pode, né, no município, no estado, no país, enfim. Então assim, preocupação forte com retomada econômica. Ao mesmo tempo, essa é uma notícia do ano passado, né? Mas a gente está pensando em retomada econômica e a apresentação aqui sobre questões ambientais. E aí a gente pensou assim, ok, então se a gente vai ter uma retomada econômica, a gente precisa, por exemplo, preciso retomar licenciamentos ambientais, por exemplo, com muita eficiência, né? Já que eu vou precisar ter processos industriais, empresas e etc., trabalhando com muito mais potência depois que a gente terminar, né, esse período de quarentena,
mas a gente vê que, na verdade, a gente está passando por um momento que ele corte em orçamento em instituições relacionadas à proteção ambiental, né, controle ambiental. Por exemplo, o IBAMA, no passado, trabalhou com 3/4 do orçamento do ano anterior. Uhum. E, entrando um pouquinho mais na política, né, para fazer esse nosso exercício, a gente vai ter que entrar na política, inevitável, né? A gente vê, sim, opiniões atuais relacionadas à proteção ambiental que opõem a proteção ambiental e o desenvolvimento do país. Então, a gente vê líderes que estão no poder agora no Brasil, né, emitindo opiniões do tipo: a proteção ambiental emperra o desenvolvimento. Só um detalhe aqui, acho que é importante falar sobre isso, é que em um ambiente de normalidade, né, nós já tínhamos a questão ambiental sendo sobreposta pela questão econômica, né? E as notícias mostram isso. Então, a gente tem que fazer um exercício de pensar como vai ser agora, né? Imagina numa situação como essa, que nós entraremos provavelmente entraremos numa grande recessão, né? Então, o quanto o meio ambiente vai ser considerado nessa retomada econômica, né? Essa é a pergunta. Bom, então a ideia que é propagada agora, né, talvez dominante nas lideranças, é: o desenvolvimento é incompatível com preservação ambiental. Essa é a ideia propagada nesse discurso. Bom, se essa é a ideia, tu pode ir passar, gente? Então, basicamente, a projeção seria essa aqui, né? A gente está no mundo, o mundo depois ele vai voltar a ser o mundo antes, e o mundo antes inevitavelmente leva para o mundo agora, né? E aí a gente vai cair nesse ciclo vicioso aí, né? De repente até a gente ir embora pelo ralo, né? Então, é isso o que a gente teme, né? Isso que tem que ser evitado. A gente não quer, tem um X na seta, porque isso não é uma boa ideia, né? Porque se o mundo depois vai levar a gente para o mundo antes, isso vai trazer de volta para o mundo agora, e para mais epidemia, mais problemas relacionados à propagação de doenças, mais quarentena, mais problema econômico, e aí, bom, aí vocês entenderam já a ideia, né? Bom, e aí tem essa frase, né? Que é alguma coisa que a gente estava pensando, que a gente tem falado muito como sociedade em como resolver o problema do corona, desenvolver uma vacina, desenvolver um tratamento. Logicamente, isso é extremamente importante, né? Mas também a gente tem falado sobre como retomar a economia, né? E aí, eventualmente, a gente cai no erro de abordar somente as consequências e não as causas do problema. Então, essa retomada histórica que a gente fez desde lá do início, do primeiro slide, já nos mostra, né, que a causa do problema está em, talvez, uma maneira como a gente se relaciona com o meio ambiente, né? Então, essa foi a causa das zoonoses, da pandemia e tudo mais. Então, a ideia é que, talvez daqui para frente, nós deveríamos pensar a longo prazo e trabalhar com as causas, remodelar, repensar a nossa relação com o meio ambiente. E não pensar somente em desenvolver vacinas, medicamentos, que são obviamente muito importantes, né, e retomada da economia. Senão, a gente corre o risco de cair no ciclo vicioso ali que a gente mostrou no slide anterior, né? Então, aquela afirmação, que seria a ideia original, eu quero propor para vocês o exercício de coloque um ponto de interrogação, né? O desenvolvimento é incompatível com preservação ambiental? E essa discussão, na verdade, ela não faz nenhum sentido se a gente não nos perguntar antes o que é o desenvolvimento, né? Qual é o futuro que a gente espera para a sociedade, né? Então, antes da gente perguntar se o desenvolvimento é incompatível com preservação, vamos perguntar o que é o desenvolvimento, né? Qual a sociedade que a gente quer viver? Porque no modelo de desenvolvimento que a gente tem
adotado, ele aparentemente tem levado a gente de volta, né, para aquele mundo antes que passa pelo mundo agora. E inevitavelmente a gente tem sérios problemas no mundo agora, que foi aquilo que a gente mostrou, né? Então vamos falar de exemplos. Todo mundo ou já ouviu falar, ou talvez conheça, né? E quem não conhece está vendo pela primeira vez. Aí, então, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que foram propostos pela ONU. Então, assim, desenvolvimento sustentável, né? Isso aí é coisa de meio ambiente, né? Todo mundo pensa assim, quando ouve falar nisso, né? Isso aí é coisa, né, do pessoal do meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Então, vamos ler o primeiro ali. Erradicar a pobreza. Vamos ver o segundo. Acabar com a fome. Vamos ver o terceiro. Vida saudável. Vamos ver o 4, né? Educação de qualidade. Então percebam, vamos ver o 8. Trabalho digno e crescimento econômico. Então, o que é o desenvolvimento que a gente chama de prosperidade, se não isso aí, né? Se não eu permitir que as pessoas todas, de fato, tenham acesso a essas coisas, né? Água e saneamento, que a gente falou tanto aqui, né, que é o número 6. Então, seria o desenvolvimento incompatível com a preservação ambiental, ou seria o desenvolvimento, né, de fato relacionado intimamente com a preservação ambiental e também com outros problemas sociais, né, relacionado com a solução desses problemas. E o que eu quero dizer é assim, a gente está pensando talvez agora, né, nesses discursos de retomada econômica, crescimento econômico, etc., dentro da forma que a gente pensou sempre, né, desenvolvimento econômico e abre fábrica, etc., e produz. E é uma hora que talvez a gente mereça pensar assim, tá, o que é o desenvolvimento se não é esse desenvolvimento que está aí, né, em que a gente, de fato, permite que as pessoas tenham esses 17 itens aí da lista. Importante comentar que um item sem outro item não é desenvolvimento sustentável, né? A questão é essa. Hoje não adianta a gente pensar somente em um desses itens, né? Por exemplo, somente no item 8 de crescimento econômico, sem respeitar, por exemplo, o item 13 de alterações climáticas. Então, esse desenvolvimento, se pensar só em crescimento econômico, não é um desenvolvimento sustentável. Então, esses 17 itens foram colocados aí, não foi em vão, foi pensado bastante sobre isso, né? E eles, de maneira conjunta, geram um desenvolvimento sustentável. De maneira isolada, não. Isso. E aí eu quero fazer um paralelo. Eu já falei disso uma vez, eu acho, quem já escutou vai escutar de novo, mas um paralelo com o filme do Parasita, esse que ganhou o Oscar, né? O que o filme mostra lá pelas tantas numa cena? Ele mostra um local que não tem drenagem urbana, que assim, começa a verter água por causa de uma chuva muito grande de dentro do esgoto, invadindo casas de pessoas que vivem em condições mais pobres, né, não têm moradias dignas, e esse problema, então, de esgoto invadindo a casa, ele pode gerar outras doenças, etc., naquelas pessoas, ao mesmo tempo que ele faz a pessoa que tem lá seus poucos bens perder tudo, eventualmente a pessoa adquire ou recorre a vícios, né, para conseguir superar esse problema que ela teve. E então o que a gente percebe aqui é justamente isso que o Gia falou, entendeu? Eu tenho que dar água e saneamento, mas eu também tenho que erradicar a pobreza e dar uma condição de vida saudável e moradia digna para as pessoas, né? Mas é o filme, né? Sim, mas a gente mostrou, talvez, nos primeiros slides da apresentação, fotos de pessoas que vivem em condições de saneamento precaríssimas, né? Assim, esgoto correndo no meio da rua, quando chove, aquele esgoto simplesmente invade as casas. Então, na verdade, a arte, né, que é o filme, é só uma representação de coisas que, de fato, acontecem muito aqui no Brasil, né, em vários locais do mundo, na verdade. Isso.
como é que a gente atinge esses objetivos? E aí a gente quer fazer o link com assuntos, né, que a gente estuda, por exemplo, na disciplina de diagnóstico de impactos ambientais. E uma das formas de a gente atingir esses objetivos é, talvez, o primeiro aprendizado mais básico, né, que a gente tem nessa disciplina, que é, se eu vou fazer um projeto, esse meu projeto vai ter impactos ambientais. O impacto ambiental ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Se os meus impactos ambientais do meu projeto negativos superarem os positivos, então não existe motivação nenhuma para mim desenvolver esse projeto, para mim fazer esse projeto. Né? O que eu preciso é que meus impactos positivos superem os meus impactos negativos. Porque se os meus negativos sempre superarem, eu só vou estar caminhando para dentro do buraco, né, para dentro da espiral negativa. Então, o que eu quero é buscar, por exemplo, aqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Quero buscar mais, né, que todos tenham um pleno ambiente para morar, né, e qualidade de vida para todo mundo. Então, eu preciso de aprovação de projetos apenas que os impactos positivos se superem, senão não faz nenhum sentido eu fazer esse projeto, desenvolver esse projeto como sociedade. Né? Uma ressalva é importante, achei legal esse paralelo que tu fez, de a gente pensar talvez os impactos ambientais dos empreendimentos em face aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Porque aí fica muito fácil a gente entender que um empreendimento, né, ele por si só, ele não se sustenta, ele tem que ter uma inter-relação, tem que estar interconectado com a comunidade de maneira geral, de maneira a gerar desenvolvimento comunitário, e não só desenvolvimento econômico para os donos do empreendimento e tudo mais. Então, esse exercício de contrapor os impactos ambientais com os objetivos do desenvolvimento sustentável é bastante interessante. Show de bola. Eu queria fazer uma ressalva para todo mundo que está escutando. A gente não ensaiou essa apresentação, viu? A gente obviamente fez a apresentação junto, mas a gente está fazendo ela pela primeira vez, tá? Então, é a primeira vez que eu escuto umas coisas que o Jean está falando, é a primeira vez que eu escuto coisas que eu estou falando. Beleza. Então, Brasil depois, né? Isso é o nosso sentimento agora, né? Que tem bastante preocupação com a retomada econômica, que a nossa atual política no país não compactua com a visão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, essa visão de desenvolvimento como sociedade, e infelizmente enxerga a legislação ambiental como um entrave. E aí o sentimento nosso, do nosso exercício, né, de futurologia, é que existe um risco de flexibilização, por exemplo, de legislação ambiental em nome de retomada ou desenvolvimento da economia. Então isso seria uma infelicidade do ponto de vista que isso pode levar a gente de novo ao Brasil antes, que a gente comentou. Uhum. Então, conclusões dessa parte 3, né, pontos relevantes dessa parte 3, toda como um todo, né, mundo e Brasil, bastante preocupação com a retomada econômica. Essa retomada econômica, infelizmente, corre o risco de ser feito às custas de impactos ambientais, o que pode nos levar, então, a essa condição pré-pandemia de novo, né, pressão sobre ecossistemas e tudo mais que a gente já conversou, além de agravar mais ainda, por exemplo, desigualdades sociais que já existem hoje, e a gente sabe que o problema ambiental ele agrava mais ainda a questão da desigualdade social, foi o que a gente falou no exemplo, né, da falta de saneamento que afeta as pessoas mais pobres e delas têm mais problemas do que uma pessoa de classe média, uma pessoa mais rica, né, então agravando essas desigualdades ambientais, os problemas ambientais a gente agrava as desigualdades sociais e aí a gente entra numa espiral negativa de novo, né, então o retorno para o Brasil antes pode ser mais catastrófico ainda, mas ao mesmo tempo a gente acha que agora é uma oportunidade para a gente pensar no que é o desenvolvimento, né, e talvez tendo como um mote assim, para a gente pensar os objetivos do desenvolvimento sustentável.
Perfeito. Bom, pensamentos adicionais. A gente está chegando bem no finalzinho da apresentação agora, já faz 1h30 quase que a gente está apresentando, né? E tem coisas adicionais que a gente não colocou nessa estrutura de apresentação, né, na parte 1, parte 2, parte 3, as nossas conclusões, etc. Mas que a gente quer trazer no final agora para também fazer um debate com todo mundo que está aqui. Então, primeiro pensamento adicional. Tu acha que a gente, de repente, coloca os pensamentos e já abre para discussão? Né? Eu acho que sim, né? É isso, vamos botar os 3 pensamentos, falar um pouquinho deles e depois a gente abre para todo mundo. Tá. Então, uma primeira coisa, a gente tem visto, né, muitas campanhas, por exemplo, de doações, a gente tem visto pessoas preocupadas com o próximo, a gente tem visto propaganda na televisão, né, de empresas pedindo para as pessoas se cuidarem. Assim, dando uma mensagem de bastante esperança, né? Talvez essa passada pelo coronavírus aumente a colaboração na nossa sociedade, a gente se torna uma sociedade mais colaborativa e talvez mais preocupada, né, com desigualdades, com o próximo e etc. Então, talvez, né, isso seja um raio de luz, né, uma esperança para a gente se apegar, que a nossa sociedade pós-coronavírus, ela se torna uma sociedade mais colaborativa, mais preocupada com o próximo. Isso, inevitavelmente, de novo, vai passar por, ok, vou resolver também problemas ambientais que o outro sofre para ele sofrer menos. Esse outro pensamento nós colocamos a fim de discutir, né, quais seriam os efeitos, né, dessa pandemia para as questões climáticas, né, podendo ter relação direta, como as imagens que a gente mostrou anteriormente, né, de redução da poluição atmosférica, ou redução de consumo, por exemplo, de carvão, que está acontecendo na China, coisa assim, ou questões mais indiretas, que seriam, por exemplo, exemplos ou experiências que nós passamos agora durante a pandemia que poderiam nos ajudar a lidar com as questões climáticas, né? A gente tem uma situação na qual nós estamos passando por um momento difícil, mas nós temos várias esperanças, né? Nós temos a expectativa de uma vacina, nós temos expectativas de um tratamento, nós temos expectativa de uma saída da quarentena, de uma volta à normalidade, né? Nós temos a esperança de que isso aconteça. Mas e quando isso for, por exemplo, quando nós tivermos uma situação ruim, difícil novamente, devido à mudança climática, onde muitos cientistas alegam que nós já estamos quase passando, ou já passamos por um ponto sem retorno, onde não teremos tanta esperança quanto nós temos agora, né? Nós temos agora. Então, esse pensamento adicional justamente traz essa reflexão, o que a gente pode trazer da pandemia, de experiência, né, da pandemia, para tentar abordar as questões climáticas que talvez sejam um grande mal que nos assola, ou que vai nos assolar no futuro. Talvez não nessa geração, mas as próximas, né? Bom, e aí o outro ponto adicional, né, a ser discutido, a gente não podia deixar de tocar nele, que é a questão das nossas dietas, né, de consumo de carne, né, assim, dietas vegetarianas e veganas que consomem menos carne, né. Claro que especialmente a carne selvagem, né, mas a gripe suína é um exemplo de que o consumo de carne do porco e galinha que a gente consome todos os dias na nossa casa faz, né, surgir gripes como H1N1, então consumo geral de carne, né, aparentemente aumenta a chance da gente ter esse surgimento de vírus e etc. Então, dietas vegetarianas e veganas aparentemente mostram-se mais seguras também nesse caso, além de todos os outros benefícios ambientais que isso
que elas tendem a promover. Né? E existe, de fato, um crescimento né, dos movimentos de veganismo, vegetarianismo ao redor do mundo, no Brasil em especial, Porto Alegre, né, também bastante. Então, já existe esse crescimento e talvez seja a hora da gente repensar também os nossos hábitos de consumo de carne, né? O Jean, por exemplo, já é praticamente vegetariano, eu ainda não, né? Mas é um bom momento da gente ter essa reflexão também, né? Assim, talvez isso também seja uma coisa necessária, uma ação que a gente tenha que fazer como sociedade. E os efeitos indiretos também, né, Fernando? Por exemplo, não necessariamente a gente deveria adotar uma dieta vegetariana ou vegana, mas reduzindo o consumo de carne, a gente já tem redução da área utilizada para pecuária, né? E, consequentemente, a gente tem a redução da pressão sobre habitats, né? Redução da pressão sobre a biodiversidade, que acaba indiretamente gerando um benefício e reduzindo a possibilidade de transmissão do vírus, né? Desse vírus e de outros vírus também. Perfeito. Um efeito de cadeia, né? Perfeito. Bom, pessoal, o que a gente tinha para mostrar para vocês era isso, né? A parte 1, parte 2, parte 3 e mais pensamentos adicionais. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente teve bastante trabalho aí pesquisando, montando a apresentação. Mas o fato é assim, está todo mundo preocupado com o coronavírus, vivendo agora o coronavírus, e isso tem estreitíssima relação com as nossas questões ambientais, e a gente não queria deixar de comentar, discutir isso, né, principalmente no contexto aí das nossas disciplinas e das coisas que a gente trabalha. Então agora o que a gente vai fazer vai ser abrir para quem quiser fazer comentários, perguntas, participar do debate. É só escrever aí no bate-papo, ou se quiserem falar também, por favor, fiquem à vontade. Pessoal, não se acanhem. A ideia aqui é a gente poder discutir um pouco, ouvir a perspectiva de vocês. Se ela for conflitante, também não tem problema. Então, fiquem à vontade. O Gabriel perguntou se ela vai ficar gravada. O seguinte, Gabriel, a gente nunca usou esse sistema, tá? Então, eu comecei a gravar a aula depois do começo, porque eu fiquei com medo que ela travasse ou algo assim e o começo fosse ruim, e as pessoas saíssem por algum motivo. Então, os minutos iniciais não ficaram gravados, tá? Mas eu já tenho 83 minutos de gravação, então vai ter 1h30 de aula já para poder assistir. E só que assim, agora o próximo passo, depois que terminar a aula, eu não sei para onde vai essa gravação, como é que faço para botar ela no YouTube. Então tudo a gente está aprendendo, tá? Essa aula também está sendo um experimento para mim e pro Jean. A gente nunca deu aula EAD ao vivo, assim. Então vocês estão sendo um pouquinho cobaias também da gente nesse sentido. Aí vocês podem manifestar também se vocês gostaram desse formato, se é fácil, se ele travou ou não e tudo mais. Ó, o Ben comentou aqui que se for possível tirar algum proveito da pandemia, seria que ela está colocando à mostra para a população problemas que a gente vem falando há muito tempo dentro da academia. Com certeza, Bianca, eu acho que essas questões todas, né, de saneamento, pressão sobre habitats, etc., talvez fiquem mais em voga agora, depois dessa questão da pandemia. E de uma maneira geral, me parece que a ciência está retomando uma posição que sempre foi merecida, mas que nem sempre foi dada, né? Então, nesse momento,
em que nós precisamos de soluções para os problemas, né? Cada vez mais a gente está apelando, né, para a comunidade científica para que ela nos proponha soluções. Então, acho que, de maneira geral, a população, governos e tudo mais estão percebendo a importância da pesquisa acadêmica, dos conhecimentos desenvolvidos dentro da academia. A comunidade está percebendo que não são coisas que estão alheias, né, à nossa sociedade, elas realmente estão intimamente relacionadas à nossa sociedade, não são devaneios de cientistas, são coisas bem possíveis e aplicáveis, né? Então, como oportunidade, a gente está percebendo o real valor da ciência no nosso contexto, no nosso dia a dia. O Gabriel sugeriu que a gente coloque no Moodle. Com certeza, galera, a gente vai colocar no Moodle das disciplinas a apresentação, e quem quiser ela também é só pedir. Ela é uma apresentação que está no Google. Né? Pode aquele. Isso, a gente pode mandar também para quem quiser. Isso. Pessoal, vocês também podem ativar o microfone de vocês e falar, caso vocês se sintam à vontade, né? Não precisa só escrever. Os senhores EPH estão participando de algum estudo sobre a vírus no esgoto. Essa pergunta é boa, Bianca. Eu particularmente, eu trabalho com saneamento. O ecologia também, ele também não, né? Assim, o saneamento é do laboratório, sabe, de estudar coisas lá. Então, a gente não sabe, na verdade. A gente pode entrar em contato com os colegas professores que trabalham com isso e a gente pergunta. Mas, né, de outro ponto de vista, né, a gente está, por exemplo, a questão ambiental, obviamente, é alguma coisa que eu e o Fernando trabalhamos na disciplina e temos algumas linhas de pesquisa que têm interface. Mas, nesse momento, a gente tem muitas pessoas se voltando para o problema e tentando ajudar, né, a resolver, propor soluções. Então, certamente, os professores do saneamento devem estar se direcionando também para alguma pesquisa nesse sentido. Muito provavelmente a gente vai ver alguma coisa nos próximos dias, semanas. Aí. Sim. Bom, a Dani perguntou ali como nós da área ambiental podemos mostrar e agir para tentar combater esse retorno ao passado, causando uma série de impactos. Se já era difícil antes dessa iniciação, agora penso que poderá ser um caos. Dani, assim, essa é uma pergunta excelente, né? Eu entendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a divulgação da informação, e é por isso que me assustou um pouquinho quando a gente faz pesquisas tipo Ministério do Ambiente, etc., e coronavírus, a falta de divulgação da informação, porque isso poderia ser uma ação que eles começariam a tomar agora, né? Você sabe de onde surgem os vírus e etc. Então, eu também não acho que é de lá que vai vir agora, né? Mas a gente pode, por exemplo, divulgar, né, todo o material possível em relação a essas questões ambientais e a pandemia do coronavírus, de modo que sensibilize o maior número possível de pessoas sobre esse tema. Inclusive, uma coisa que a gente estava... Minha câmera caiu. Ué, a minha também. Tá, agora eu vou botar de volta. Tudo. Voltou. Voltou? Voltou. A minha voltou aqui. Tá, voltou. Bom, só para completar então a resposta. Então, tanto que uma das discussões que a gente estava fazendo com a empresa Júnior, a Mandala, ali no IPH, é que a Mandala tem um certo recurso que ela vai doar, por exemplo, para ações de caridade. A gente pensou assim, vamos fazer junto com essa doação
algum folder, algo assim que explique a relação entre questões ambientais e coronavírus, né? Agora o áudio ficou ruim. Eu acho que meu áudio está ativado. Alguém está me escutando? Eu tô te escutando, Gia, mas eu acho que ninguém mais está escutando. Por exemplo, a gente vê, como foi mostrado nos slides, a gente vê algumas melhoras nas questões ambientais, né, por ações que foram tomadas, mas a gente tem que entender que a pandemia gera um tipo de sentimento diferente do que o aquecimento global gera, né? Ou então o que, por exemplo, a perda de biodiversidade ou perda de habitats gera. Então, se a gente pensar que por que as pessoas estão talvez mudando o comportamento temporariamente, é por conscientização? Provavelmente não, provavelmente elas estão mudando o comportamento por medo, né? Por receio, por medo de serem afetadas, né? E tudo mais. E a questão ambiental, como ela é mais de longo prazo, acontece mais lentamente, né? Ela talvez não gere esse medo, né? Que façam que as pessoas mudem de comportamento. Eu acho que a palavra é como gerar conscientização, né? A ideia é como gerar conscientização ambiental, né? Para que consequências que venham a acontecer a mais longo prazo, né, possam despertar esse nosso interesse também, né, e fazer com que esse comportamento seja modificado. E é difícil dar essa resposta. Se mesmo com a pandemia em curso, né, a pandemia acontecendo, alguns governantes, alguns países insistiram em negar o problema e tentar postergar a tomada de atitudes ou tentar fingir que nada estava acontecendo, né? Então imagina um problema que não se faz nesse momento tão saliente, né? Como, por exemplo, a questão do aquecimento global. É um grandíssimo desafio e eu não sei a resposta para essa pergunta, a não ser continuar trabalhando, e falando, e estudando o tema, e divulgando o tema, e fazendo ações, e sendo, no caso de quem realmente adere à causa, sendo um ativista, né? Eu acho que não existe outro caminho que não esse. Bom, falando já do aquecimento global, já tem uma pergunta ali que é, na questão do aquecimento global, saberiam se existe uma real possibilidade de surgimento de algum vírus super antigo surgido do descongelamento das geleiras? Já ouvi falar sobre isso, mas pensei que talvez fosse bem improvável o vírus apresentar características que possam infectar o ser humano. Bom, Rafael, eu infelizmente não pesquisei sobre isso, então eu não sei responder essa questão, mas fiquei até curioso, vou pesquisar isso depois. Também não faço ideia. A Luísa perguntou para a gente aqui, no estudo da UFMG sobre a presença dos vírus do esgoto, eles chegaram a sugerir alguma forma de quantificação da epidemia no local a partir da concentração do esgoto, ou ficou mais limitado a identificar a presença mais qualitativamente? Eu vou passar o link aqui e a gente pode, de repente, dar uma olhada. Eu acho ele aqui. Bom, então quando já passou o link, a Luísa escreveu: acredito que devemos aproveitar esse momento onde temos tanta gente ligada na internet, nas redes sociais, para divulgar trabalhos e pesquisas realizadas na universidade, estreitar os laços da comunidade com a academia, facilitar a comunicação do conhecimento e manter a ciência em destaque. Lembrando a população que a universidade não para e está trabalhando para melhorar a vida de todos. Com certeza, Luísa, assim, concordo 100%, né? Inclusive, nossa ideia em discutir coronavírus e questões ambientais está 100% ligada a isso, né? De repente, a gente conseguiu disponibilizar essa apresentação online, atingir várias pessoas, né? Ou esse vídeo, ou fazer um texto sobre isso, né? E aumentar essa divulgação. Aí, o Gabriel
Pete perguntou aqui, vocês acreditam que haverá algum tipo de afrouxamento nas etapas de licenciamento ambiental após a recessão da economia? Vou dar uma resposta bem sincera, tá? Eu acho que sim. Eu acho que existe uma chance enorme disso acontecer. Em nome de uma retomada de empregos, economia e etc., a gente ter vários tipos de afrouxamentos, né? Por exemplo, concessões econômicas, etc., mas também de licenciamento ambiental. Eu compartilho da mesma ideia, né? Isso já aconteceu em outras situações, né? Como aquele exemplo aí que eu falei da China, né? Em prol da retomada econômica, depois da crise global, basicamente o governo incentivou que a exploração aumentasse, né, para retomar a economia. Então, e os efeitos foram sentidos 2, 3 anos depois, né? Vai ser muito difícil conseguir argumentar, né? Argumentar quando essa discussão vier à tona, né? Tem que imaginar que a gente vai estar saindo, né? Ou tentando sair de uma situação em que nós temos uma pandemia associada a uma crise econômica, né? E aí esses argumentos eles são muito fortes, eles são argumentos que são aqueles argumentos do tipo imediatos, né? Que geram uma sensação de medo. Então a gente tem os nossos familiares, nós perdendo emprego, passando dificuldades econômicas, nós temos os vizinhos passando dificuldade econômica, nós temos de repente aumento da criminalidade por causa da questão econômica, e isso tudo acaba servindo como argumento para medidas de retomada econômica, né? Se for realizada de maneira impensada, vai condenar o meio ambiente, né? Então, vai ser importante a gente conseguir ponderar essas coisas, né? Vai ser importante a atuação dos profissionais relacionados ao meio ambiente nesse momento para a gente conseguir ponderar as coisas. Nós queremos que, obviamente, a gente quer que a economia seja retomada, obviamente, a gente quer as pessoas voltando a ter uma qualidade de vida mais alta, né? Certamente, né? Mas sempre tentando permear a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, não adianta a gente ter aquele crescimento econômico e emprego digno, né? Se a gente tiver uma redução drástica da qualidade da água, da qualidade do ar, né? E aí isso incorrer diretamente em doenças que vão nos afetar em um futuro próximo. Então a gente tem que conseguir ponderar essas coisas, né? Esse é um trabalho pesado, né? Mas necessário. Bom, o Martim fez um comentário aqui que creio que essas mudanças ambientais imediatas ocasionadas pela pandemia são de grande proveito para reafirmar os impactos das ações do homem no ambiente, algo que vem sendo amplamente questionado pelos negacionistas climáticos. Porém, é necessário ter ciência que esses resultados são ocasionados por uma paralisação enorme das atividades humanas, algo impossível de se atingir em algum momento que não uma pandemia. Assim, Martim, talvez a gente não consiga de fato fazer aquela redução, né, que a gente viu ali em Wuhan ou na Itália ou algo assim. Mas o fato é que existem muitas tecnologias capazes da gente reduzir, por exemplo, a emissão atmosférica, né, pra controlar emissões e enfim, né, pensar também naquela questão do impacto ambiental, né, custo-benefício de eu ter uma indústria que faz muitas emissões atmosféricas em dado local, né, que piora a qualidade do ar lá. Então, eu entendo que talvez não seja possível chegar nesse nível que a gente viu agora, né, mas é possível avançar bastante em direção a um nível melhor, em todos os sentidos, né, qualidade do ar, qualidade da água, etc. Né. Assim, eu especialmente não sou especialista em qualidade do ar, né, mas a gente sabe que tem muitas emissões de efluentes, problemas de qualidade da água, e esse eu posso afirmar 100% de certeza que a gente pode melhorar muito, né, as nossas questões de emissão de efluentes nos nossos recursos hídricos. E
Imagino que essa realidade ela também se aplique a muitas questões de emissões atmosféricas. Só um comentário. Eu acho que, claro, agora o que a gente está vivendo agora e essas questões da poluição atmosférica, elas são só um exemplo do que poderia acontecer caso a gente revertesse ações, né? Então, muito rapidamente, algumas coisas voltam, né, a um estado de qualidade relativamente avançado. Mas o que eu queria dizer é que talvez a pandemia seja mais uma oportunidade para repensar modelos de desenvolvimento, né? Que, obviamente, a gente não vai ter um resultado tão imediato, talvez 15 dias, um mês, como a gente viu nas imagens de satélite da NASA, mas um desenvolvimento, um resultado a médio prazo, né? Então, se a gente pensar em modificar padrões de consumo, né, a gente já vai estar gerando um benefício. Então, consumir menos, né? Pensar naquelas coisas básicas de educação ambiental, né? Já geraria um resultado de médio prazo e geraria benefícios, né? Então, não necessariamente precisa estancar tudo, né? Isso também não é, essa radicalidade também não é exitosa, não vai gerar o efeito que a gente quer. O que nós precisamos é de um planejamento, na verdade, né? E esse planejamento inclui a gente tem que repensar o nosso modelo de desenvolvimento, né? O modelo econômico, o modelo de desenvolvimento. Não tem jeito. Não tem jeito. Com certeza. Bom, a Dani escreveu que a ideia do Martim é aproveitar esse momento para mostrar que sim, causamos impactos, pois existem negacionistas que duvidam isso. Sim, sim, com certeza. Acho que talvez tenha ficado claro na minha fala, mas na fala do Jean a gente concorda com isso. Uma pergunta. Ninguém quer falar? Todo mundo só quer escrever? Não se acanhem. Acho que todo mundo só quer escrever. Problemas de mexer no áudio. Eu queria, já que a gente falou a gente estava falando em padrão de consumo, né? A gente usou isso como uma argumentação para esse último debate. Vamos tentar puxar aquela última provocação que nós colocamos nos slides ali, sobre a questão da dieta. Eu acho que isso, embora não seja tudo, acho que é um indicador dessa questão de consumo, né? E eu gostaria de escutar um pouquinho a opinião de vocês, o que vocês pensam em relação a isso, né? Eu vou responder a provocação do Jean antes de entrar nas questões novas da Kelly e do Diego aqui. Eu, assim, fazendo a pesquisa, né, pra gente fazer a apresentação aqui, eu fiquei praticamente chocado com o jeito que eles matam os porcos infectados na China. Você tem que matar 6 mil porcos, né? E tu não pode entrar em contato com eles sobre o risco de transmitir a doença para ti. Então, eles não vão dar uma faca, uma pessoa fala, vai lá e sangra cada um dos porcos, né? Ou um martelo, não sei se alguém já matou porco, não sei se fazer uma martelada na cabeça do porco, algo assim. Então, eles têm que matar todos os porcos de longe e o mais rápido possível, sem contato, etc. Né? Também não é uma arma, eles não vão gastar 6 mil balas, ou sei lá, dar uma metralhadora, uma pessoa metralhar os porcos. Então, o jeito que eles acharam para matar os porcos, quando teve essa gripe africana, foi cavar um aterro sanitário, fazer todos os procedimentos de proteção do aterro sanitário para não ter churume,
Aí eles descarregaram os porcos dentro, assim, de caminhão, né, encheu de porco dentro da vala, e depois eles enterraram eles vivos, jogaram terra por cima. Né? Então, foi uma coisa muito cruel. Né? Eu fiquei particularmente muito chocado, né, quando eu vi isso, e tem algumas fontes na internet, coisa e tal. É uma coisa bem chocante, assim, que faz repensar talvez essas questões aí que levantadas na última questão. Bom, vamos comer quieto depois disso, até o dia. Não, eu queria comentar, né? Quem me conhece tem visto, de certa maneira, uma mudança de comportamento, assim, da minha parte, em relação à dieta, né? Nos tempos para cá. Eu tenho tentado alcançar essa dieta vegetariana, né? Por diversos motivos, mas a primeira coisa que me motivou foi a questão ambiental, obviamente, né? E isso me levou a várias literaturas sobre o tema, né? Então tem muita coisa escrita sobre, tem boas literaturas, quem quiser eu posso indicar, né? Sobre como a pecuária extensiva, né, pode ser prejudicial para as questões ambientais, até muito mais do que a gente imagina, né? Então existe toda uma cadeia da pecuária junto com a agricultura, né? Então tem uma porcentagem muito alta dos alimentos que são produzidos, vegetais que são produzidos, servem para abastecer a indústria pecuarista, né? Então hoje muitos locais têm produção animal confinado, né? Não é mais gado ou pecuária em campo aberto, né? E isso faz com que seja necessário a produção de ração para esses animais, né? E essa ração, então, é produzida a partir da matéria-prima que vem lá da agricultura. Ou seja, existe uma cadeia, né? E os dados são que mais da metade da agricultura hoje, né, ela tem dois destinos, mais da metade. Um é alimentar os animais, né, na pecuária, e o outro vão acabar em lixões ou aterros sanitários. Ou seja, nós estamos introduzindo mais um elemento na cadeia, né, e isso acaba gerando um certo desperdício. Então, talvez essa mudança de hábitos, né, de consumo gere muito mais impacto do que a gente imagina. Se a gente começar a pegar o ciclo de vida desses alimentos, né, a gente começa a entender como isso é muito mais amplo do que a gente imagina. Bom, agora vamos para as perguntas aqui. Então, a Kelly falou que foram utilizados alguns critérios de licenciamento ambiental de atividades de lavra, de areia e cascalho. Essa atualização, Kelly, é bem recente, assim, acho que foi agora no final de março, né? E eu, infelizmente, não tive muito tempo de estudar isso. Mas eu vou fazer um comentário, como tu pediu, de pontos negativos e positivos. Eu, particularmente, acho que a FEPAM, aqui no Rio Grande do Sul, ela tem lançado novas regras, normas, etc., e tem proposto algumas discussões, né? Essa aí que sugeriu uma delas, mas tem outras, por exemplo, o lançamento de efluentes no solo, etc., que tem movimentado um pouquinho, né, inclusive o mundo científico, né, assim, de fazer novas pesquisas nessa linha, mas também todo mundo aí, técnico, consultorias, etc., empresas, no sentido de buscar novas soluções, né, e tem pessoas que foram contratadas recentemente lá que estão também tendo essas ideias, né. Então eu vejo de uma forma geral essas atualizações, novas normas e etc., como uma oportunidade de pensar, né, novas técnicas, desenvolver novas tecnologias. Então, eu não sei especificamente essa aí que comentou se é boa ou se é ruim, mas eu vejo essa movimentação de normas novas e tudo mais, de certa forma, positiva. Tá? Nem todas são boas, tá? Nem todas são boas, mas o fato de a gente estar fazendo coisas novas, eu vejo isso como bom. Especificamente essa aí,
eu prometo que eu vou estudar e talvez no futuro, na disciplina, a gente possa discutir. Eu também não conheço ainda esta especificamente. Bom, aí o Diego falou que para o desenvolvimento sustentável é necessária mudança no modelo econômico, principalmente com respeito ao consumo. Perfeito. Existem propostas reais e, como dito, não radicais para essa transformação? Diego, assim, eu não sei dizer para ti, assim, se existe uma proposta oficial, assim, vamos mudar o nosso consumo, né? Mas o que a gente percebe é uma conscientização cada vez maior das pessoas, né? Cada vez mais pessoas próximas da gente são, por exemplo, vegetarianos ou veganos, né? Isso é uma mudança no padrão de consumo. Eu posso seguramente dizer que há 10 anos atrás eu não tinha nenhum amigo vegetariano, por exemplo. Agora, eu tenho muitos amigos, né, que são vegetarianos. Então, talvez exista uma proposta não oficial, mas como sociedade, né, e essas ideias, por exemplo, vêm ser expandindo, né, e cada vez mais sendo adotada pelas pessoas. Isso eu estou falando de consumo de carne, mas existe também de outras formas de consumo, né? Por exemplo, consumir menos plástico é outra coisa que tem acontecido bastante. Então, eu acho que a gente está, sim, se transformando como sociedade aos pouquinhos, indo num bom caminho, digamos assim, né? Embora lento, né? Eu vejo que a gente está indo. E embora talvez o coronavírus faça a gente voltar para trás, que é o que a gente discutiu antes aqui. Assim, existem, na verdade, né, propostas, né? Talvez um documento formal de, sei lá, algum organismo específico, eu desconheço, mas existem vários pesquisadores que têm proposto modelos de desenvolvimento diferentes e que respeitam essa questão ambiental, né? Um pesquisador em específico que eu gosto muito de mostrar, mostro na aula, inclusive, de diagnóstico, é um cara chamado John Rockstrom. Ele é um ambientalista assim, bem famoso, né? E ele escreveu um artigo, foi publicado na Nature, chama The Planetary Boundaries, né? Seriam, por exemplo, os limites da nossa atuação, o nosso consumo ou nossa emissão de alguns poluentes, que seriam seguros, né, dentro da capacidade de suporte do planeta, né? Então, no trabalho desse cara, tem muita coisa interessante e ele, inclusive, sugere, né, mudanças de padrão de desenvolvimento que nos levariam a uma situação de conformidade com esses limites do planeta, né? Esses limites de capacidade de suporte do planeta. Então, eu gosto de citar ele e eu acho que ele poderia ser um exemplo real, né, e não radical de como essa transformação poderia ser efetivada, né? Eu vou botar um link aqui para um artigo dele, daí quem tiver interesse pode aprofundar a pesquisa. Bom, eu dei uma caidinha aqui, mas voltei já. Eu tinha uma pergunta aqui que está escrita é da Bianca, né? Acho que já está mais que claro que a necessidade de uma mudança de dieta é a forma mais impactante e simples que a gente tem de fazer algo pelo ambiente e por nós mesmos. Não sou vegetariano, mas pratico de muitas formas a redução do consumo de carne. Assim, essa questão de fato é bem relevante, né? E eu tenho uma opinião parecida com a da Bianca, né? Vejo que essa é um padrão de consumo que a gente vai acabar rumando, né? Diminuir como sociedade o consumo de carne. Tá me escutando aí, Gê? Estou escutando, sim. Tava buscando um link. Esse link que eu acabei de colocar aí na nossa sala de bate-papo é um link para uma página, né? Muito provavelmente a página desse professor, da Universidade de Estocolmo,
e aí fala sobre desse link, se vocês clicarem ali, vocês vão ver informações sobre esses limites e publicações-chave que ele propõe aí, mecanismos e tudo mais para alcançar esse comportamento dentro dos limites planetários. Show. Bom, Gia, eu vou propor para ti para a gente já dar um encaminhamento então para o fim. Sim, concordo, já é quase meio-dia, né? Tem que fazer almoço. E a gente podia deixar